Juízes, capítulo 9. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Versículo 3. A atitude insensata de Gideão deu origem a um desastre familiar que se estendeu ao povo de Siquém. A fabricação da estola sacerdotal de ouro veio a ser um laço a Gideão e à sua casa. Juízes capítulo 8, versículo 27. Por mais que Gideão não tivesse a intenção de tornar a estola um objeto de idolatria, todo Israel se prostituiu após ela. Ele teve 70 filhos, pois tinha muitas mulheres, além de outro filho com uma concubina siquemita, a quem chamou de Abimeleque. A proposta que Gideão havia rejeitado de ser o primeiro monarca de Israel, Abimeleque, filho ilegítimo, reivindicou para si. Contratando a seu serviço homens levianos e atrevidos que o seguiram, Abimeleque matou seus 70 irmãos sobre uma pedra, restando apenas o filho mais novo de Gideão, Jotão, que havia se escondido. E foi da boca deste que foi proferida a profecia de maldição sobre Abimeleque e sobre o povo que o havia declarado rei. Resumindo, em cima de uma pedra Abimeleque matou seus irmãos, e por meio de uma pedra lançada do alto, recebeu o golpe de morte. Que história trágica, não é mesmo? Mas duas coisas me chamaram a atenção nesta narrativa. Primeiro, que a linhagem familiar ou o fato de pertencer a um grupo seleto não significa que todos sejam dignos de confiança. Segundo, que o mal feito a outrem volta-se ao próprio malfeitor. É só uma questão de tempo. Em seu ministério terrestre, Jesus foi maltratado e rejeitado pelos seus, por aqueles que se autodeclaravam justos. Mas sobre isso, ele nos deixou a advertência. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens. Mateus capítulo 10, versículos 16 e 17. O conselho do Mestre aos seus discípulos se estende a nós hoje. Jesus se relacionava com todos, e seus ensinos eram para todos, mas seus amigos pessoais restringiam-se a 12 pessoas. E mais restrito ainda era o grupo que o acompanhava aos seus lugares de refúgio e oração. E mesmo entre os 12 estava Judas, aquele que o trairia. Cristo não o rejeitou, mesmo conhecendo os desígnios de seu coração. Antes, o amou, demonstrando isto por preceito e por exemplo. Passaremos a vida andando entre amigos e também entre inimigos, mas a sabedoria que Jesus nos adverte a ter não é com a finalidade de nos afastarmos das pessoas, mas daqueles cujas atitudes possam nos afastar dele. A arte da convivência requer de nós constante comunhão com o Senhor. Só a intimidade com Deus nos ajudará a termos sabedoria na escolha de nossos amigos mais íntimos. A Bíblia deixa bem claro de que Pedro, Tiago e João, estes 3 discípulos, definitivamente eram amigos íntimos de Cristo. Porque eram infalíveis? Não, amados. Pelo contrário, por sua íntima comunhão com o Pai, Jesus enxergou neles pedras brutas que, se lapidadas, exerceriam influência poderosa no estabelecimento e fortalecimento da Igreja cristã. Abimeleque foi declarado rei simplesmente por um critério: é nosso irmão. Em nenhum momento o Senhor foi consultado. Agiram por impulso e receberam as trágicas consequências de uma escolha insensata. O apóstolo Paulo escreveu: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 17.
ou seja, não se envolvam em intrigas e maledicências, pois tais práticas provêm daqueles que servem ao inimigo de Deus, que com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Romanos capítulo 16, versículo 18. Clamemos, pois, ao Senhor por prudência e sabedoria em nossos relacionamentos, para que nenhum deles nos seja pedra de tropeço em nossa comunhão com Ele. Sigamos o exemplo de Cristo, que nos ensinou o cumprimento da lei. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Lucas capítulo 6, versículos 27 ao 28. Que assim como foi com Jesus, que o Espírito Santo nos torne sábios praticantes do amor. Eu gostaria de encerrar o comentário de hoje com um texto do Espírito de Profecia que nos ajuda a compreender o nosso papel como membros do corpo de Cristo. Vocês terão muitas perplexidades a enfrentar em sua vida cristã em relação com a Igreja. Porém, não se esforcem demasiadamente por moldar seus irmãos. Se virem que não satisfazem as reivindicações da palavra de Deus, não condenem. Se eles provocam, não retribuam na mesma moeda. Havendo feito tudo quanto possam para salvar um irmão, deixem de afligir-se e prossigam calmamente com os outros deveres urgentes. Busquem unidade, cultivem amor e conformidade com Cristo em tudo. Ele é a fonte da unidade e da força. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 347 e 348. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, sábios e simples do Senhor. Rosana Garcia Barros.